Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, na última aula, nós falamos sobre como editar, transformar uma geometria 3D através das nossas vértices, faces, arestas, com a ferramenta de Move, de Rotate, de Scale, né? Agora a gente vai ver as outras propriedades do 3D, dos nossos objetos, e também como que a gente pode adicionar novas informações para poder começar a modelar de fato em 3D, né? Então vou voltar aqui para nossa interface. Nós vimos então que esse é o nosso modo Object Mode, a nossa ferramenta de seleção, né? Aqui a gente só consegue selecionar o objeto mesmo. E para a gente começar a transformar, botão direito, selecionar Edge, Vértices ou Faces, né? E o nosso modo Object Mode, ok? Sempre quando a gente cria, vou deletar aqui o nosso polígono, o nosso cube, né? E criar um novo. Para mostrar para vocês, aqui no nosso Channel Box do lado direito, Layer Editor, nós temos nessas opções de Input, essa opção Polycube, que é selecionável. Então, quando eu clico sobre ela, aparecem as propriedades da nossa geometria. No Height Baseline, eu posso determinar se a nossa geometria vai estar abaixo do chão, ou se ela vai iniciar no centro ou acima, certo? Também tem as propriedades de largura, né? E tem as propriedades de altura, profundidade, e também posso adicionar segmentos, né? Na nossa largura, segmentos na nossa altura e segmentos na nossa profundidade, né? O que dá aí pra gente mais informações, vão permitir que a gente comece a trabalhar com uma resolução maior. Aí, vou deletar novamente, eu quero mostrar outra coisa para vocês, que é o nosso conceito do 3D de resolução. É bastante semelhante ao desenho. No desenho não, né? Mas da imagem como um todo. Quando a gente tem as nossas aulas de fotografia, de edição de fotos, né, com Photoshop, a gente fala bastante sobre pixels por polegadas, que seriam a quantidade de cores por unidade da imagem, né? Que é os nossos PPIs, os pixels per inch, que são os nossos pixels por polegadas, ok? Né? No 3D vai ser bastante semelhante. Então, por exemplo, se eu disser que isso aqui é uma esfera, isso aqui ela está com pouca resolução, com pouca informação, né? Aqui, ó, a gente consegue ver que eu tenho um total de 8 vértices. Essa é a resolução que a gente tem da nossa esfera. Então, ela deve se apresentar para a gente quadrada, né? Vou deletar aqui. Vamos ver com a nossa esfera se é possível que essa esfera se torne um quadrado, porque tem poucas vértices, faces e edges, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Olha que interessante, vou colocar 4 e embaixo eu vou colocar 4, né? Perdeu resolução, tá cada vez mais quadrada, né? Sem resolução, né? Então poderíamos dizer que sim, né? Que aquela esfera, ela poderia, aquela cube que a gente viu poderia ser um quadrado, né? Perdão, poderia ser uma esfera com pouca resolução. Como que a gente pode validar isso, né? Posso vir aqui no nosso Modeling Toolkit, e se eu der um Smooth, olha que interessante, né? Então, ó, nossa esfera com bastante resolução, cada vez mais redondinha. Vou aumentar aqui para 8,
Não, melhor não, né? Não quero travar o programa. Então vamos deixar aqui. Então nossa esfera com pouca resolução, cada vez mais facetada, cada vez mais quadrada, com um pouco mais de resolução e com bastante resolução, certo? Então vai funcionar bastante semelhante com o conceito da imagem. Então quanto mais informação, quanto mais pontos, né, quanto mais vértices, faces e edges, mais resolução a gente vai ter, certo? E aí então vou criar então novamente aqui, ó, entrar no modo vértices, consigo fazer as minhas edições, né, de acordo com o meu briefing, de acordo com a minha referência, o meu model sheet, a minha blueprint, que são termos técnicos, né, de folhas modelos, que a gente vai usar para poder começar a modelar, ok? Então, na próxima aula, a gente já começa a modelar e a mobilizar novos conjuntos de ferramentas, nos aprofundarmos no processo de modelagem, né? Ver outras formas de adicionar informações, de adicionar vértices, faces e edges, né? Também vamos falar sobre o conceito de loops, que é extremamente importante, mas tudo isso a gente vai ver na próxima aula, beleza?